pessoal, hoje o nosso Sony Café, a live que eu tenho aqui todos os sábados às 10, hoje 10h30, nós vamos falar sobre ambiente de sono perfeito e cultura materna. Eu vou linkar essa questão do ambiente de sono do bebê com como criar a sua cultura materna, o que é cultura materna, e eu tive um problema aqui com o meu tripé que quebrou. As crianças se encostaram nele, é só elas encostarem que para de funcionar o tripé, né? Então, vou ter que ficar segurando o celular hoje, porque eu também não consegui apoiar em nenhum lugar por causa do microfone. Então, vai ser assim, bem rapidinho, eu vou trazer para vocês os conteúdos. Como criar a sua cultura materna. O que é isso, cultura materna, né? Eu vou explicar. Como fazer um ambiente de sono ideal para o seu bebê, que eu vejo que as mães pecam demais nessa parte do ambiente de sono. Muitas mães realmente ignoram totalmente que o bebê precisa de um bom ambiente para poder dormir. Mães muitas vezes têm 6 filhos e ainda não entendeu que para o bebê dormir bem, ele precisa sim de um ambiente adequado. Eu sei que tem muita mãe que quer fazer o bebê dormir no colo e ela não entende que a criança, por exemplo, está dormindo no colo na sala, no meio do barulho, da bagunça, dorme 30 minutos. Essa criança não está tendo um sono de qualidade. Esse bebê não está dormindo de verdade. Ele está com o cérebro ativo ali ouvindo tudo que está acontecendo. Então, essa criança vai ter um pico de cortisol. Depois vai ficar chorando muito, super estressada. Tá dando para me ouvir bem? Está me ouvindo, querida? Então, quando a mãe não cuida do ambiente de sono, o bebê não dorme bem. Não adianta. Eu não tinha noção da gravidade disso, porque eu sempre cuidei do ambiente de sono dos meus bebês, mesmo quando eu não era consultora de sono, mas eu tinha uma certa noção de que eu não ia deixar o meu bebê dormindo no meio da sala da conversa, com a luz acesa, mas tem umas ideias erradas aí, de que, por exemplo, o recém-nascido tem que dormir no barulho, no claro, na sala, para ele se acostumar a não precisar de um completo silêncio para ele dormir. Tem essa ideia errada aí de que o recém-nascido precisa dormir no ambiente da família ali para que ele se acostume. Isso é totalmente uma ideia errada. Porque, vou colocar só aqui, minha mão tá cansando. Porque pensa comigo, se ele não consegue dormir, porque não tem silêncio, porque não tem um ambiente adequado, não tem iluminação adequada, ele vai entrar num pico de estresse de cortisol. Depois ele vai conseguir dormir menos ainda à noite. Porque as pessoas são muito ignorantes com o sono, com essas questões fisiológicas. Então pensa comigo. O recém-nascido precisa do ambiente adequado. Aí muitas mães querem fazer dormir no sling, porque ele dorme. O recém-nascido ele é muito sonolento. Tá dando para me ouvir? Dá um ok aqui se você tá conseguindo me ouvir bem. Então, o recém-nascido, ele é sonolento, então ele vai dormir com facilidade. Mas isso não significa que ele vai conseguir emendar esse sono e que será um sono reparador, de descanso para ele. Não vai ser se o bebê dorme no sling pela casa, se ele dorme na sala, no meio do barulho, da bagunça. Sempre prepare o ambiente. Como fazer isso? Você vai preparar o quartinho. O seu bebê, por exemplo, está dormindo no seu quarto, né? Lá no berço dele, que está no seu quarto. Você vai colocar um ruído branco. Você vai preparar o seu bebê, né? Deixar ele com a barriguinha cheia, as necessidades atendidas, barriguinha cheia, fraldinha limpa. Você vai deixar o berço limpinho, o quarto limpo, sem pó. Vai preparar esse ambiente, ver se tá calor, liga o ventilador, liga o ar-condicionado, agasalha o bebê se tá frio. Você tem que pensar em tudo isso. Então, você vai colocar ele para dormir e ele vai conseguir fazer uma soneca longa. E é bom que seja até 2h30 e depois você dê mamar para o seu bebê, para que ele não durma demais durante o dia e depois fique sem mamar e compense mamando na madrugada, tá? Então, eu vejo que fazem muito isso. Prejudica o descanso do bebê, prejudica. Laura, mas como que eu faço? Eu vou deixar o bebê lá no quarto sozinho? Sim, e você vai lá olhar ele, né? De vez em vez vai olhar, ou coloca uma babá eletrônica, né? Hoje em dia tem umas babás eletrônicas, umas câmeras bem baratinhas.
Até por R$ 100 você acha câmera, babá eletrônica, pra você que ele consiga descansar, você não vai conseguir. Agora, ai, essa live você deu uns bocejos. Agora vamos pensar no bebê mais velho. Aí que o bebê mais velho precisa de muito ambiente de sono mesmo, porque o bebê mais velho, ele não vai relaxar com facilidade. Para o bebê mais velho relaxar, precisa estar tudo certinho. O ritual de sono, ele tem que estar cansado para conseguir dormir. Então pensa no ambiente de sono do bebê mais velho. Tem que ser o mesmo ambiente. Porque às vezes tem mãe que faz assim, um dia coloca o bebê para dormir no quarto dela, outro dia coloca no berço, outro dia coloca no sofá. Eu já atendi alguns casos na consultoria assim. Falando nisso, eu tenho 2 vagas na consultoria de sono ainda para esse mês. E para o próximo mês eu tenho 5 vagas. Então você pode garantir que seu bebê vai dormir bem ainda esse ano. Não precisa esperar o próximo ano para ele dormir bem. Você não precisa passar mais um ano sem dormir. Porque em alguns casos não vai melhorar sozinho. Não vai melhorar com o tempo. Alguns casos que envolvem o comportamento do bebê, né? As associações de sono, precisa fazer terapia comportamental para que ele cure dessa insônia infantil que ele está vivendo, tá? Então, na consultoria eu faço esse acompanhamento. Aí como funciona a consultoria? Eu tenho o plano completo, que é o plano anual, que fazemos um atendimento de um mês, 2 reuniões, atendimento pelo WhatsApp, você recebe vários conteúdos de apoio também, e depois o acompanhamento por um ano. Aí o valor agora é 2.000, e pode parcelar no cartão, né? Pode ser pelo Pix, e tem a opção do acompanhamento por 15 dias, que é 650, mas aí o suporte é por um mês. Então tem essas 2 opções. E também uma consulta única, que é 350. Então, se você tá precisando desse apoio personalizado para educar o sono do seu bebê, fala comigo que eu vou te ajudar. Então, eu já atendi muitas mães com resultados incríveis por conta da persistência, do foco, né? De não desistir em ajudar o seu bebê. Então, vamos lá agora terminar a falar do ambiente de sono. O bebê que é mais velho, principalmente após os 4 meses, que ele fica muito interessado nos estímulos, nos barulhos, nos sons, é importante que o quarto esteja escuro. Então, é bom você pensar em uma cortina blackout, é bom você pensar em até usar um difusor com lavanda, é bom você pensar que tem que estar com sono para poder dormir, que se ele não tiver cansado, quando alguém liga o som não atrapalha. Então, o bebê que tem mais de 4 meses, ele fica muito estimulado pelo ambiente. Então, por isso que é importante o escuro. Tem alguém me ligando aqui? Eu acho que vai cortar o áudio. Então, quando você pensa no bebê mais velho, é importante que mesmo nas sonecas esteja escurinho, porque senão ele não vai conseguir se concentrar para dormir, né? E se não tiver autonomia, pior ainda, e que não consegue descansar e dormir. Então, ele precisa tá avançando aí na autonomia de sono. O ambiente, mas o foco agora é o ambiente de sono, né? Então, o ambiente tem que estar escurinho, temperatura adequada, fraldinha limpa, o bebê com as necessidades atendidas. E uma estratégia é você ligar o ruído branco apenas após o bebê estar já no berço. Porque se você deixa o ruído branco ligado o ritual inteiro daquele bebê, desde o banho, do mamar, tudo, ele vai se acostumar com aquele som e aquele som não vai ser uma estratégia para acalmar o bebê. Porque ele não vai ter essa quebra. No cérebro dele, ele já entendeu que todo ritual tem o som. Mas aí ele vai acabar não associando tanto ao sono, ao berço. Por isso que é importante que quando você vai ligar o ruído branco, o bebê já esteja deitado no berço. E aí você liga. Porque se ele chorar ao ir para o berço, aquele ruído vai ajudar ele a acalmar. Então, use essa estratégia, pensando no ambiente de sono. E, gente, para bebês maiores, você pode usar fitoterápicos calmantes, que é muito bom, não traz malefício nenhum para o bebê. Por exemplo, um chás calmantes, um chá de erva cidreira, um chá de melissa, um chá de camomila para bebês após um ano, mas bem pouquinho.
Não é que você vai dar chá para bebê que não está na introdução alimentar, mas é uma estratégia para relaxar esse bebê, principalmente dependendo do temperamento desse bebê, se é um bebê muito agitado. A lavanda, como o cheiro deste quarto, para que também é relaxante, calmante. No difusor, um pouquinho ali no berço, um tempo antes dele deitar, para não ficar muito forte. Que seja um ambiente igual, toda vez igual, porque o cérebro dele vai associar que para dormir ele vai já associar. Ah, minha mãe me entrou aqui no quarto, apagou a luz, me colocou no berço, ligou o ruído branco, ligou o difusor, cantou uma musiquinha. Então, o ritual está totalmente ligado ao ambiente de sono. Então, o ambiente de sono precisa ser o mesmo. Não que você nunca vai poder sair dessa rotina, nunca vai poder sair desse ambiente de sono, claro que pode. Mas habitualmente é bom que seja o mesmo ambiente. E isso vai fazer com que o bebê consiga dormir, porque ele vai ter previsibilidade e segurança em saber que ali é a hora de dormir, ali é o local de dormir. Então, falar da minha experiência, né? Com meu primeiro filho, eu tinha noção que ele precisava do ambiente de sono. Então, a gente fazia o quarto compartilhado, eu preparava, deixava as luzes baixas, colocava ele, dava mamar para ele, colocava ele no berço. E ele conseguia dormir bem, fazia sonecas boas, dormir bem até determinada fase, antes que começasse o distúrbio de sono, por causa da associação, né? Da associação de dormir mamando. Então ele dormiu bem até certa fase, depois teve o seu sono prejudicado por causa dessa associação, né? Aí nunca dormiu a noite toda, não dormia sozinho. Eu achava que só os bebês que nasciam com autonomia, que era uma habilidade que o bebê nascia que o meu não tinha. Olha como eu achava errado. Eu achava que apenas bebês assim escolhidos por Deus poderiam ter autonomia de sono, sendo que não tem nada disso, é uma coisa que a gente ensina, que a criança e o bebê aprende. Então não é. E ele já nasce assim, todos os bebês. Já dormiu com autonomia na barriga da mãe. Então o bebê já nasce com essa habilidade. E eu achava que não, que era de bebê para bebê, que eram os bebês escolhidos que queriam dormir sozinhos. Então o meu primeiro filho dormiu uma vez só sozinho, que foi assim que ele estava exausto. E ele deitou na sala, tinha umas cobertas que a gente estava brincando no chão e ele dormiu. Foi a única vez. E uma vez também acho que ele dormiu assistindo desenho, que ele não sabia que fazia tão mal e eu colocava para ele quando ele tinha acho que 2 anos. Então, a autonomia de sono é uma coisa que aprende. E o ambiente de sono é muito importante. E eu vejo que muitas mães acabam ignorando essa parte do ambiente de sono, achando que tanto faz, pode dormir em qualquer lugar, de qualquer jeito, não precisa cuidar disso. Mas o ambiente de sono tem um papel primordial na qualidade do sono desse bebê, tá? O ambiente de sono é muito, muito importante. E eu já atendi alguns casos na consultoria que o bebê uma hora dormia no sofá, depois dormia no quarto da mãe, depois dormia no berço. Isso causa uma confusão da cabeça do bebê, uma confusão. E é igual com crianças grandes também. O ambiente do quarto da criança grande, ela associa que aquele é o ambiente de dormir. E às vezes, se você não estabelece que vai dormir no quartinho dela, que não tem esse ambiente preparado, aí ela não vai dormir bem também, não vai conseguir. Porque, por exemplo, se cada dia dorme num lugar, se cada dia, não, hoje eu quero dormir na sua cama e você deixa, hoje eu quero dormir no sofá. Então não tem essa firmeza na rotina, também é uma criança que não vai conseguir ter um sono de qualidade. Nossa, eu tô segurando o celular aqui, já tá doendo a minha mão, porque eu tô sem o tripé, né? Então, vamos falar agora um pouquinho da cultura materna. O que é isso? Eu quis trazer esses dois conteúdos hoje, porque eu queria falar um pouco sobre isso, né? A cultura materna é a mãe que ela continua cuidando da sua vida intelectual, espiritual, ela cuida de si mesma, então ela tem essa cultura de autocuidado, que envolve também cultura, né? Que envolve também o crescimento intelectual. Por exemplo, você está em casa, cuidando do seu bebê e dos seus filhos, mas isso não significa que você deve
se esquecer, não estudar mais nada, não ter nenhum hobby, não ter nenhuma coisa que você goste, você se anula. E isso faz muito mal, porque depois você não consegue acrescentar coisas na vida dos seus filhos, além do básico, conforme eles crescem. Quem traz isso é a Charlotte Mason, né, que ela traz essa ideia de cultura materna, de que a mãe, ela deve ser essa fonte de cultura para os filhos, que ela deve se formar para formar bem os filhos. Então, às vezes a gente se quer trabalhar, quer ficar só em casa, né? Sem trabalhar, sem fazer mais nada, que já é muita coisa, né? Ficar em casa já é muita coisa. Mas aí a gente vai ficando triste, porque a gente vai se anulando, esquecendo do que a gente gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar sono do bebê. Eu gosto de ser consultora de sono. Então, eu continuo com esse meu trabalho, mesmo eu sendo mãe e estando em casa com os meus filhos. Você, por exemplo, pode gostar de alguma coisa. Sei lá, agora eu gosto de fazer exercício. Antes de ser mãe, eu era uma atleta, eu fazia academia, eu corria. Agora eu não faço mais porque eu não consigo. Então você faz um esforcinho para você continuar se formando como ser humano, sabe? Você é mãe, mas você ainda é um ser humano que precisa de formação constante. Então essa questão da cultura materna fala sobre isso. Formação constante no sentido intelectual da mãe, mas também emocional e espiritual. Então você continua crescendo, né? Você continua estudando. Sabe aquele exemplo que a gente tem daquela dona de casa que é ignorante, que só assiste novela, que ela completamente não faz mais nada para ela, nem nada que faça ela feliz, assim, uma coisa que não seja só limpar a casa, ou cuidar dos filhos, ou assim, uma coisa que seja para ela. E como que a gente consegue fazer isso? Ter esse tempinho pra gente, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer um pouquinho todos os dias. Por exemplo, você tem um hobby que você gosta, que você nutre esse hobby. Por exemplo, eu gosto de fazer doces, eu gosto de fazer pão. Eu gosto de passar roupa. Tem gente que gosta de passar roupa. Então, aquilo acaba que preenche a pessoa. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer academia, não sei, uma coisa que você gosta de fazer. Não ficar apenas com um entretenimento barato. Por exemplo, o meu passatempo, Luara, o meu hobby hoje é ficar vendo o celular, é ficar vendo o Instagram e ver a vida dos outros. Então, isso não é um bom hobby, não é um bom passatempo, não é algo que está te enriquecendo. Claro que você pode aprender muito, como aqui no meu perfil, você pode aprender sobre o sono do bebê, a rotina e tudo mais. Mas a gente precisa de coisas mais profundas para nos nutrir como mães, esposas, donas de casa, né? Filha de Deus. Então, essa questão da cultura materna é isso. E como que quando a gente tem o sono do bebê bem organizado, que o nosso bebê dorme bem, faz boas sonecas, isso flui muito melhor, porque você tem o tempo para você. E tempo também para o seu casamento. Por exemplo, o bebê dorme às 8 da noite. Aí você vai ter, né, pelo menos até as 10 ali, para você fazer alguma coisa para você, não apenas cuidar da casa. Muitas vezes a gente tem que ignorar um pouco algumas coisas da casa assim, dividir nos outros dias para que a gente consiga ter esse tempo pra gente, porque senão não dá mesmo, fica extremamente corrido. Então, a cultura materna é isso, uma coisa que você cria, que você faz o que você gosta, e é uma coisa que vai te enriquecer intelectualmente, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Sono e Café de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que precisa de ajuda com o sono do bebê, ou se você precisa de ajuda com o sono do seu bebê, fala comigo no link da bio, que eu tenho, né, a opção da consultoria e também as outras opções de e-books ou desafio de 7 dias, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.